Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, um canal de pesquisa na área de humanidades. Hoje, dia 5 de agosto, às 19 horas, teremos a honra e a grande satisfação de conversarmos com o professor doutor em Letras pela Universidade Federal Fluminense, Máximo Lustosa, que é professor da SEDUC do Rio. Bom, Máximo nos ouve aí, e nós agora vamos falar um pouco, na live de hoje, sobre os romances históricos que ficcionalizam a temática da ditadura militar no Brasil, na Argentina e no Chile. Fez parte aí da tese de doutorado dele, defendida na Federal Fluminense, foi orientando a professora Lívia Reis. Máximo Lustosa é autor de vários artigos científicos, exerce o seu magistério na educação básica, é pesquisador. Tivemos a oportunidade de conhecer, aí, de trocarmos uma ideia na Casa Dirce, vinculada à UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fica na Rua das Palmeiras, em Botafogo. E por lá conversamos um pouco, eu pude me aproximar, fiz o convite, eu farei aqui a leitura do seu currículo. Professor Máximo Lustosa é professor de língua portuguesa da Rede Estadual do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Niterói. É doutor em literatura comparada pela Federal Fluminense. É autor dos livros Céu Baixo, 2014, e o livro dos Saltos, 2023. Desde 2006, ele mantém o blog Ideias, a Deriva, ideiasderivablogspot.com. Bom, durante a nossa conversa, eu deixarei também o link do Apoia-se para aqueles que desejam contribuir solidariamente ao canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdos de qualidade, convidando novos pesquisadores e também estabelecendo temas originais e atuais para conseguirmos aí conversarmos sobre vários assuntos ligados às humanidades. O link ficará disponível para aqueles que desejam estabelecer algum tipo de pergunta ou, posteriormente, realizar algum tipo de doação ao canal. Então, é com grande satisfação que eu passo a primeira aqui das questões, que nós elaboramos um pequeno roteiro para não entrarmos em digressões. Cabe lembrar que o conteúdo está sendo gravado e, posteriormente, também ficará no canal. A tese, o título da tese de Máximo Lustosa é Mais Vozes para o Coro, alguma leitura de pós-ditadura em Chile, Argentina e Brasil. Bom, inicialmente, eu sempre gosto de conversar a respeito da trajetória do pesquisador. Cabe lembrar que Máximo Lustosa é doutor pela Federal Fluminense. Eu gostaria, Máximo, de saber um pouco mais sobre como nasceu o tema da sua pesquisa, porque, lembrando um pouco, o seu mestrado, você estudou um escritor argentino que também versa sobre um assunto ligado à ditadura, se não me falha a memória. Eu gostaria de saber o assunto, a problemática da sua pesquisa desenvolvida. Eu li a sua tese, gostei muito do trabalho desenvolvido, a questão da sistematização dos capítulos, citação dos autores, dos teóricos, formuladores, enfim, uma tese brilhante, que inclusive teve a participação durante a defesa do professor João César de Castro Rocha. Bom, Máximo, gostaria de ouvir um pouco sobre essa questão aí do seu interesse pela pesquisa durante o doutorado. A palavra é sua, Máximo. Fique à vontade. Muito obrigado, Cristiano. Antes de mais nada, te agradecer pelo espaço, te agradecer pelo convite, te agradecer pela leitura generosa, né? A gente, desse campo acadêmico, a gente sabe que todos os dias surgem milhares de artigos, milhares de teses, milhares de livros, então sempre é uma generosidade a leitura atenta. Então, muito obrigado pelo convite e obrigado por permitir que eu fale sobre a minha tese para além daquele momento lá quando a gente termina uma função, uma missão, né? A minha tese, ela vem em consequência de uma necessidade de escrever sobre algo que me doa, que me faça sentir em contato com aqueles que passaram por situações bem complicadas. E ela responde a uma continuação do meu mestrado, que foi em cima do livro do Martín Coan, que é um argentino, né? Que escreveu um livro chamado Dorbecer Junio, e é um livro de uma dureza que eu poucas vezes li em literatura brasileira, assim.
Porque é o livro da brutalidade, e uma brutalidade que ela é contada como quem diz bom dia, sabe? Sim, Porque dentro daquele clima de ditadura na Argentina, onde havia placas, pichações na cidade dizendo que o silêncio é saúde, né? Esse tipo de literatura era colocado como se fosse uma coisa normal. A violência Para você ter uma ideia, só para você ter o nível do livro. Um debate do livro é sobre a técnica da medicina dentro da tortura. olha só. Né? A técnica da medicina. Porque dentro das cadeias, dentro da ESMA, tinha um cartaz Sim, orientando os médicos de qual a voltagem que o corpo humano aguenta para o paciente levar choque. olha, E o tema do livro começa assim: um coronel liga para o outro para perguntar a partir de quantos anos uma criança pode levar choque. olha só. Entendeu? Então, esse tipo de literatura Uhum. fez com que eu falasse: caramba, temos coisa por aí, e é uma coisa que mexe comigo imediatamente, né? Sim, Então, eu tentei, pensando na história da Argentina, pensando na história do Brasil, eu queria fazer esse cruzamento para ver o que eu encontrava. Aonde essa literatura, que supostamente não, que versa sobre o mesmo tema, onde ela se desencontra, né? Em que lugar está uma e em que lugar está outra. E foi aí que inspirou o surgimento da tese, abraçada pela minha a generosíssima orientadora, que teve uma paciência enorme com o professor, com 2 matrículas, né? Essas histórias que você já sabe, sim. fazendo 300 dobras possíveis, né? Então, mas pelo teu convite, eu fui levado a ler, né? E eu acho que não sei se todo mundo faz isso, mas eu fiquei satisfeito com o produto, né? Acho que tá de bom tamanho, assim. Então, foi esse o percurso inicial, né? O, eu tive uma professora maravilhosa na graduação, que é a professora Magnólia Brasil, que Sim, fazia parte do grupo da professora Lívia Reis, e a professora Magnólia viajou para a Argentina e me trouxe um livro de presente. Assim. Ela tinha 2.000 alunos, mas ela trouxe um livro para mim. Então, eu me senti especial e com vontade de continuar dentro da universidade, e isso foi fundamental para que eu procurasse meus temas. E o livro que ela trouxe também era um livro importantíssimo, que é do Martin Agnes, que é La Resta del Mundo, né? Que vai falar da perseguição ao povo judeu que foge da Europa para a Espanha, da Espanha, quer dizer, como se a Espanha não fosse na Europa, mas enfim, da Espanha para o Brasil, do Brasil para a Argentina, e a perseguição continua mesmo. Então, essa foi a pegada que me levou a permanecer na UF. Foi interessante quando eu terminei o doutorado, eu sim. perguntei para Lívia, o que eu faço agora? Ela, agora não faz mais nada. Ela vai fazer linguística, vai fazer italiano, vai fazer inglês. Então foi aí que eu comecei. E a sua problemática que nasce no mestrado é uma problemática diferenciada do doutorado, ou seja, você traz aí esse interesse seu pela literatura produzida, né, sobre os acontecimentos ditatoriais na Argentina. Isso te chamou a atenção, isso foi um insight. E daí você traz uma problemática diferenciada e vai analisar outros romances. Ao todo são três, São me 6 corrija, romances. são seis romances. São dois brasileiros, dois chilenos e dois argentinos. E daí a problemática ela muda ou continua parecida, ou você observa alguma hipótese? Porque ao ler a sua investigação, eu percebo que no desenvolvimento você já tem uma linguagem ensaística interessante. Você escreve na primeira pessoa. Você casa fontes diferenciadas na introdução, como documentos, traz uma narrativa, inclusive, sobre um acontecimento histórico que ocorreu, né?
sobre a questão na Argentina, sobre a ditadura na Argentina um pouquinho, aí vai desenvolvendo um pouco esse assunto, sobre comparando os três países. Então, eu gostaria de ouvir sobre essa questão da problemática. Como que você trouxe ela, como que você identifica essa possível hipótese, né? O Chile tem um intelectual monstruoso chamado Grino Rojo. E ele escreveu uma espécie de catálogo da literatura sobre ditadura militar no Chile. Então, sei lá, ele leu 200, 400 obras sobre ditadura, e ele vai fazendo recortes dos personagens, e aqui personagens, quando estou utilizando, eu não digo só do ser, né? Também o local, aquilo que aparece, a traição, aquilo que se repete em cada literatura, e ele montou uma espécie de catálogo. Como ele é um professor universitário, esse foi um projeto de vida, e não era a minha proposta. Uhum. Mas eu gostaria de ver o que tem na literatura argentina que não teria na brasileira. O que Sim. tem na literatura brasileira que não tem na chilena, e assim sucessivamente, para construir, inclusive, a análise comparativa, né? Sim. Se você imaginar que nós estamos falando de 3 países que viveram a experiência da ditadura e que cada um teve, evidentemente, as suas particularidades, como isso vai para o texto ficcional? Né? Em que momento nós nos encontramos? Sim. Então, de uma forma, eu li bastante coisa, né? E evidentemente não dá para fazer dar conta, porque a literatura argentina sobre ditadura militar, eu tive 3 vezes na Argentina enquanto fazia o doutorado, e cada vez que eu ia, eu voltava com 30 livros, assim, sabe? E sobre esse tema. Sim, sim. Né? Então, é um tema que inclusive, é um pouco assustador o que aconteceu na Argentina no último ano, porque é um tema que, para nossa compreensão racional, eles meio que elaboraram bastante, né? Ao contrário de nós, brasileiros, que meio que pulamos, como a gente pulamos, mudamos de assunto, né? Sim. Então, assim, o objetivo era fazer uma foto de alguns livros, do cenário daquele livro, e comparar esse cenário, né? E foi interessante, porque, claro, né, eu peguei umas 15 literaturas da Argentina e escolhi 2 para ficar comigo. Sim. Nessas duas, mas assim, provavelmente das 15, se eu não me engano, aqui deve ter uns 13 tinham a figura dos juízos, né? Dos julgamentos. Do julgamento, sim. Né? Evidentemente, isso não é uma coisa que pode ter na literatura brasileira. Certo. Eu não tenho esse imaginário. Né? O que seria até interessante que a literatura se desse. Talvez, isso também, assim, claro, né? A gente faz o nosso trabalho acadêmico e também meio que privilegiado ou amesquinhado pela fortuna. Certo. Depende muito dos livros que chegam até você, né? Também tem isso. Também tem. Então, eu não sei se algum escritor ficcional já pensou em criar uma literatura em que nós tivéssemos o julgamento dos nossos canalhas. Porque não houve, na verdade, não houve esse acontecimento histórico. Por isso que Exatamente. teria Então, que ser parte da imaginação, né? Então, supostamente a imaginação, né, essa ficcionalização é o campo ideal da literatura, né? Sim. Mas nós não nos atrevemos a isso, né? Então, pelo menos não que eu conheça. E aí você tem no Chile um meio do caminho, né? Um meio do caminho em que você tem algumas punições, mas são punições meio laterais, né? Porque assim, o Pinochet está fora, aí ele é extraditado, aí prende alguns. É diferente de uma Argentina que 3 dos seus ditadores morrem dentro da cadeia, né? Então, o Videla morre dentro da cadeia, né? Tem
Eu acho que é Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. Não sei se você vai lembrar, né? Já vi vários filmes dele, mas esse daí não estou bem lembrado. Não, é porque, como eu estudei esse tema, a gente fica com a antena ligada, né? Eu Sim, provavelmente sim. esqueci 10 mil coisas. Mas aí tem um momento que eu acho que a Penélope Cruz vai ter o filho dela, ou uma das personagens, e a mãe dela fala assim: hoje é um dia bom, seu filho vai nascer e Videla morreu. Entendeu? Então assim, esse foi o objetivo: fotografar, na medida das minhas capacidades e dos livros que eu consegui ler, Sim. os estágios em que a nossa literatura estava meio como num processo psicanalítico, né? Uhum. Tratando desse seu trauma que é a ditadura militar. E aí foi o que eu fui fazer. Evidentemente, quando eu uso o conceito de psicanálise aqui, ela não tem nada a ver com a minha tese, porque nem dominar esse conceito eu dominava, mas era esse o objetivo, né? Era encontrar onde nós estávamos. Correto. Então, uma outra questão que surge aqui, que seja interessante que nós comentarmos, é sobre o enredo de cada livro. Você disse que foram 6, né? Foram 2 de cada país. Então, poderia comentar um de cada país, o enredo, o mote, Ah, sim. Puxa. um pouco aí do que as células dramáticas tratam, né? E Olha, também, eu gostaria de ouvir da sua parte que foi um recorte durante essa leitura, porque existe uma parte da sua pesquisa, se eu não me engano, é o segundo capítulo, que você vai desenvolver esse raciocínio, você vai analisar os romances e vai analisar equilibrando as fontes teóricas que vão dar apoio, vão balizar o seu objeto. E aí eu gostaria de ouvir qual foi esse ângulo que você traz, né, de leitura, né, esse recorte, quais foram os fragmentos que mais você recorreu à análise, né? Os 3 romances, poderia comentar 3 romances, né, um de cada país. então, eu fui buscar, né, primeiro, trabalhei muito com acho que é o Costa Lima, né, que para me ajudar. Eu não acredito que esse livro é um livro difícil de ser lido. Dificílimo, dificílimo. Foi um livro, mas foi um livro maravilhoso, assim, Eu porque tenho ele assim, aqui. é como uma explosão de janela. Controle do Imaginário. Eu comprei uma vez na UERJ e o livro se perdeu. Eu tenho uma edição antiga. Esse livro. Ah, não, não é esse, então. É o Controle do Imaginário que eu estou me referindo. É um Aqui livro. tem. Ah, tá. Sociedade Discurso-Funcional. Sei. Não, a minha preocupação foi no primeiro momento trabalhar, porque isso, claro, assim, os meus professores não gostavam muito dessa ideia, mas é buscar o aspecto testemunhal, né? Que o Seligman vai falar bastante, né? O Márcio Seligman Márcio Celiman Silva. vai falar bastante do aspecto testemunhal do documento. E aí não importa muito, claro, assim, gente, se você fizer o recorte pela história, um documento é alguma coisa. E se você fizer o recorte pela literatura, o documento tem outra função. Mas, assim, de qualquer forma, né, aí vamos cair um pouquinho no lugar comum, né? A literatura é um ato de barbárie, né? No sentido de que a gente passa pelo terror Sim. e alguém se dispõe a escrever um romance, né? Então, assim, cara, e é um ato de barbárie revolucionária. Então, eu fui buscar no Costa Lima um livro muito duro, mas eu acredito que eu melhorei muito depois que eu passo por ele. Porque ele organiza para mim essa separação que nós fizemos só muito recentemente entre o aspecto da história e o aspecto da ficção, né? E ele vai organizar também a ideia de que, em determinado momento, a ficção ficou com quase um sinônimo de mentira. E ela não tinha essa função, ela nunca teve essa função de ser mentira. Era uma outra forma de contar. Né? Ele vai dizer que, cara, assim, eu estou simplificando demais, e você já sabe que é um texto muito denso. Mas ele vai dizer que Homero, ele não estava mentindo,
Ele estava contando de outro jeito. Ele não estava criando uma fantasia, ele estava contando de outro jeito. Enquanto Heródoto não. Tucídides também, né? Você O pai cita da pais da história, história. da história, né? Uhum. Enfim, ele tá tentando registrar, mas enfim, tudo isso para explicar por que eu vou para a literatura. E aí eu utilizo essa ideia de pegar a literatura e buscar o seu teor testemunhal, que é o que me interessa mesmo, né? É aquilo que nós não falamos, né? Por exemplo, hoje em dia, não sei se você tem vivido isso, como professor do ensino fundamental, né? Ensino básico, eu tenho tido muito, estou lendo muito Conceição Evaristo, acabei do Jefferson Tenório e Eliana Alves Cruz, com quem eu já tive a oportunidade de fazer uma live maravilhosa com ela. E eu tenho sentido uma dificuldade de falar com os meus alunos da questão da violência nesses textos. Porque são textos de pessoas negras que são Sim. violentadas diariamente pela nossa estrutura. Uhum. É daí racismo estrutural, pela nossa estrutura. E essa violência, de certa forma, ela não vai para a literatura não sei, de certo público, né? Então, tudo isso para chegar no ponto da nossa, do nosso assunto, né? Como é que eu testemunho na ficção a minha ditadora? Né? Como é que isso funciona aqui? Como é que eu trabalho memória, né? Porque se vocês têm uma sociedade em que o silêncio é saúde, né, para lembrar de novo o ditado argentino, como é que funciona o silêncio em cada um desses lugares, né? Eu criei criei, não, muita pretensão, eu não sei se eu criei alguma coisa, mas assim, um dos raciocínios que eu consegui pensar é que durante a ditadura militar, através do papel do censor, da polícia, etc, etc, porque a gente viveu há poucos anos agora, né? 3 anos a gente estava no mesmo caminho. E isso é interessante também para a gente pensar essa coisa bizonha de repetir a história, né? Uhum. Vários assuntos eles eram proibidos, Certo. certo? Claro, né? Corrupção dos militares não existia. Estava tudo uma maravilha, né? O Brasil era um sucesso, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Estamos mais de 40 anos, sabemos que isso era uma farsa. E quando termina a ditadura militar, todos esses anseios vêm para tona. O que funciona maravilhosamente para manter o silêncio. Né? O raciocínio ninguém falava, Certo. Uhum. porque o censor está lá. E Uhum. quando o censor sai, todo mundo grita. E o Olha silêncio só. permanece. Né? Olha só. E uma técnica muito legal, cara, que conta com a colaboração dos meios de comunicação para botar a luz em cima daquele som que agora está autorizado. Uhum. O que significa que assim, o som que uma sociedade madura exigiria ali era a prestação de contas contra a violência, contra os direitos humanos, contra os direitos fundamentais. Né? E não, como está todo mundo gritando, eu escolho a quem eu vou dar ouvido, porque estão todos os gritos legítimos. Né? Enfim, esse é para te dar um panorama de por onde eu fui. E aí, o único livro que não está aqui em mãos, que eu procurei, que deveria estar aqui do lado, mas em algum lugar, que foi muito doloroso para mim, eu vou falar daqueles que me causaram, que me apertaram mais, né? Que é o Una Misma Noche, do Leopoldo Brizuela, que é um Esse é rapaz argentino. Esse é argentino. argentino Tá. que Eu vou. morre na pandemia. Assim, eu falo que é um rapaz porque tem 47 anos, 46 anos, morre na pandemia de Covid. Novo, né?
Novíssimo, pois é. E com uma literatura, pelo menos para mim, de uma potência que eu queria ver mais, né? E o Na Mesma Noite é por quê? Porque ele descreve uma noite que se repete, uma em 1976, ou seja, início da ditadura militar, e uma alguns anos depois, aí eu não vou lembrar muito bem, 10, 20 anos depois, ele já é um homem e a casa dele é invadida nas duas ocasiões. Uhum. E quando ela é invadida depois que ele é grande, funciona como uma palavra que está na moda, né, agora, que é um gatilho para ele retornar a 1976 e visualizar algumas coisas que não entendeu muito bem que estava acontecendo quando a casa dele foi invadida. Uhum. E aí o livro transborda porque ele é filho de um tucumano, né? Ou seja, ele é o tucumano, eu estou supondo que era um tucumano, é porque ele tem traços indígenas. Sim. Em Buenos Aires, os traços indígenas foram todos apagados, né? O Eduardo Galeano nos ensinou como é que eles fizeram. Mas isso ocorreu no Uruguai também. Só cabe aqui Sim, um rápido parênteses. Barnabé Bernabé, que é do Tomás de Matos, que é um escritor uruguaio, também escreveu sobre a mortandade dos índios no Uruguai. Inclusive, eu fui a um congresso em Montevidéu em 2018 apresentar uma conferência sobre o tema do romance histórico e conheci essa obra, né? Bernabé, um romance histórico assim que é quase desconhecido. Nós brasileiros não conhecemos esse romance histórico do Tomás de Matos. Depois vamos colocar essas referências também na live, quem quiser procurar depois, né? E você me manda que eu tenho total interesse em ler. O Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, ele vai dizer que o governo, eu não sei de qual deles, se era o Rosa, um deles, dois, né? Eles pagavam por testículo indígena. É simples assim. Entendeu? Você matava o índio, arrancava o testículo, botava num saco plástico e levava para, sei lá, para o banco argentino e ele pagava por testículo. Esse é o processo. Então, o Leopoldo Brizola, ele é criado por esse homem de traças indígenas. E esse homem de traças indígenas, nessa sociedade argentina, ele não tinha muito direito a nada. Mas ele consegue, através de um processo de... Como nós criamos os nossos caçadores de escravos, como nós criamos os nossos capatazes, né? Ele consegue uma vaga na ESMA, ele vai para a Marinha da Argentina. Sim. E aí, para ele, isso é tudo que ele quer na vida, porque tudo que ele não quer é ser o que ele é. Né? Ele quer ser aquilo que é o que ele aprendeu como status. Então, tudo o que os militares pedem para ele fazer, ele faz. Aliás, é pior, ele faz aquilo que ele acha que os militares querem que ele faça. Ele é muito pior. E esse cara é o padrasto desse garoto. Só que aí, né, a história, porque também é uma novela, também é um romance, também trabalha intrincado a ficção, tem uma série de valores aí, e esse pai dele faz uma coisa que vai levar as meninas que gostavam muito do filho dele a serem presas, né? E aí a gente descobre que essas meninas são filhas de uma secretária que trabalhava no papel prensa. Não sei se você sabe dessa história, que o papel prensa é porque o livro na Argentina ele é barato, ou era barato, não sei como é que está agora, porque ele é subsidiado pelo Estado. Certo. Né? E o jornal estava na cesta básica do trabalhador argentino. Você entende? O cara ele recebia a cesta básica com assinatura de jornal ali dentro. Então, é uma cultura em que o pai pegava a parte de esporte, a mãe pegava não sei o quê, depois eles trocavam e durante a mesa se debatia o aspecto político do país. Era essa cultura que era criada. Então, só que aí, o que acontece? Quando entra a ditadura, você tem eles são forçados a vender o jornal para essa galera que está aí até hoje, o Clarim, La Nación, tudo um pacotão
mais ou menos como acontece no Brasil, né? Acontece no Chile. É isso, eles estão, assim, é claro que eu faço uma leitura extremamente parcial, né? Eu não tenho a menor pretensão de ser imparcial, e eu os vejo como meros canalhas, né? Mas a gente sabe que eles estão defendendo deles, né? Estão defendendo a fortuna deles. Eles não ficaram ricos pregando a igualdade. Legal, legal, Márcio. Agora a próxima questão ela se volta um pouco à parte teórica, fundamentação teórica, porque eu percebi ao longo da minha leitura que você trabalha com Maurice Halbach, que se fala, me parece, né? Jacques Sim. Lecoq, Marcelo Lima Silva, Beatriz Sarlo, dentre outros autores, né? Eu gostaria que você pudesse comentar, porque você utiliza diversos tipos de fontes, notícias de jornais, livros de história, ensaios, artigos científicos, né? Então, esse manancial investigativo que você busca, de fato, você fez uma pesquisa muito abrangente, né, e exaustiva também sobre o tema. De fato, você também foi à Argentina algumas vezes, né, como você falou. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho quais são os teóricos, já falei alguns deles aqui, né, mas como você utiliza as formulações desses teóricos para iluminar o seu objeto de pesquisa. Eu gostaria de te ouvir. Então, depois eu preciso falar sobre o Chile, e a gente termina falando sobre o Brasil, que eu acho que é, né, para a gente trazer a sardinha para nossa casa. Sim, sim. Eu acho que, assim, a base conceitual, eu utilizei muito a Elizabeth Gelin, que é uma professora universitária chilena, e que vai... O sobrenome dela é Elizabeth Vesslin, não? Será que é a mesma? Gelin, Ah, Jelin. então não é a mesma que eu utilizei na minha tela. E ela vai trabalhar essa questão das narrativas dos derrotados, né? Das narrativas que permanecem como... Porque, assim, os corpos desapareceram, você está entendendo? Né? Assim, então, o que fica? O que fica, né? Evidentemente que eu vou fazer uma aproximação grosseira, mas é quase como um João Cabral de Melo Neto, como palavras do não, né? Palavras do não, né? Assim, o que não teve direito à memória, que não teve direito a luto, que não teve direito a uma história, que não teve direito a uma reparação. O que fica? Só fica o não. Só fica a não memória, a não reparação, a não justiça. E ele vai fazer, então, esse recorte da literatura chilena por esse caminho, que é o que eu vou buscar. Sim. Né? E, claro, o Roybach, é porque o Roybach ele é grande demais, né? E ele me dá a possibilidade teórica de trabalhar com a ideia do framing, né? Que é da estrutura. Né? E aí, claro, o livro está aqui, aqui tem uma estrutura, né? Esse aqui Desobedientes. Que são dos hijos, né? São filhos de desaparecidos e filhos de militares. Tem uma menina que ela diz assim, na verdade, minto, esse daqui, eu acho que isso é só filho de militar. Eu não lembro bem agora. Acho que isso aqui é só filho que diz, não em meu nome. Né? Não, meu pai tem que morrer dentro da cadeia. Tá aqui. Olha só, são depoimentos também. De filhos de militares. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, que é pegar essa estrutura que o Roybach vai chamar de frame, né? Não sei se ele chama de frame, em inglês, né? Frame, e que é o próprio livro, mas que é também o histórico. A gente podia pensar na ideia do dialógico, Ô, Jesus, do Bakhtin, né? Sim. Que é isso, assim. Polifônico, do dialogismo, né? Exatamente, que isso acontece aqui, e esse livro é único. Né? Nesse diálogo. Esse nosso encontro aqui ele é único. Na verdade, não existe repetição. A gente já sabe disso, mas é que quando você tem uma fratura na narrativa, né, que é na narrativa nacional, na narrativa histórica, né, você tem um país como o nosso vivendo um problema aqui, um problema ali, aí, né? Então você tem isso é uma narrativa
linear, tranquilo. De Sim. repente tem um rompimento com a democracia, que os corpos desaparecem, que a polícia entra, que a polícia mata, que então aqui você tem um rompimento, você causa um trauma. Então aqui o frame é diferente, né? A estrutura que você precisa enquadrar, ela perdeu a narrativa. Então a Elizabeth Helin vai trabalhar essa narrativa que vai tentar reconstruir o tecido social, Uhum, né? uhum. Que é disso que a gente está falando, assim, né? Essa é a base. Por que eu vou procurar esse tema? Eu vou procurar esse tema porque me interessa reconstruir, pelo menos, na verdade, não reconstruir, porque isso é muito pretensioso. Mas assim, se eu tenho que, tá aí o título, o nome da tese, né? Se eu tenho que usar a minha voz, que eu use essa voz para conformar um coro, para ajudar um coro daqueles que foram silenciados, e aí pelas milhares de técnicas de E silenciamento. você, e cabe lembrar que você problematiza o título da tese. Você utiliza o artigo indefinido algumas, né? Sim. Para dizer algumas narrativas, né? Algumas. E problematiza também a palavra coro. Vem Sim. lá da Grécia, do teatro grego, né? Então, Era a voz que explicava, né? Que é aquela voz que vem de fundo e te hum, explica, né? Que te dá uma orientação. Então, assim, na verdade, e é interessante que isso foi uma sugestão depois que você defendeu? Só uma curiosidade. Ou você... na verdade, não. Eu tenho muito pretensiosamente, eu tenho uma vontade de escritor, né? E eu adorei essa ideia do coro. Uhum. E aí pronto. Tanto que assim, uma das minhas professoras, ela falou, Máximo, para de usar, porque aí virou assim, mais vozes ao coro, Martim Koan. Mais vozes para o coro, Martim Kobayashi. Aí eu ia trabalhando com a mesmo início, só mudava os livros, assim, porque repetir essa ideia de ampliar o coro era o que eu estava em mente. Eu queria fazer parte desse coro aqui. E tanto que sempre que a gente fazia as lives com o João, era vamos conversar, né? Vamos conversar porque essa é a ideia de ampliar o coro, né? Porque de um lado você tem a gritaria, né? E alguém, claro que a gritaria ela causa um mal-estar tremendo, mas alguém precisa dizer, parou, vamos apenas conversar. Enquanto você estiver gritando, nós não temos como conversar, né? E a gente Sim. sabe também que não precisa ter lido muita coisa para saber que o grito é o truque do ilusionista, né? Eu não tenho nada para falar e se eu não gritar vai ser uma tragédia. Eu vou apanhar muito feio aqui, então eu preciso gritar, etc. Então, Legal, essa só é a minha base, assim, né? legal. Agora é uma próxima questão que envolve a parte metodológica, a sistematização dos capítulos, dos subtítulos, das seções, das epígrafes, algumas notas explicativas, inclusive você acrescentou-as depois que você fez a defesa, eu percebi. Achei isso bem interessante da sua parte, você conseguir incluir isso, né? Eu também fiz um pouco isso, pós-defesa, a gente sempre traz alguma coisa nova, altera alguma coisa e tal, né? A gente tem 2 meses para entregar a tese na biblioteca. Sim. E Não, na assim, verdade, fica à vontade para conversar sobre não, isso. na verdade, o que acontece assim, ao contrário pelo menos do que a gente escuta bastante, né? Assim, eu gostei muito de ter escrito, principalmente a tese, né? Então, gostei tanto que assim, o meu objetivo é, se sobrar energia, tempo, fazer uma na área de ciência política, sociologia, alguma coisa, fazer uma tese nessa área aí, porque eu tô adorando também. Uhum. E o que eu mais gostava era quando eu estava com um grupo qualificado, no sentido de pessoas para dizer, cara, tá ruim aqui, tá melhor ali, vai para cá, tira por ali, tu já leu fulano de tal? Isso aqui já foi tratado. Então, e isso aconteceu, inclusive, na defesa mesmo. Então, o João do mesmo diz, Márcio, eu acho que esse conceito aqui não está claro para quem está de fora, Sim, né? E o ideal é que a tese, na medida do possível, ela se explique sozinha, né? Que você não tem, o cara vai ler tua tese, tem que ler 150 livros. Não, a tese precisa ter uma estrutura que ela se baste, né? E aí foi isso, assim, porque você fica escrevendo para o teu professor, e aí o teu professor já sabe, só que tem um público que não vai. Tanto que, assim, um dos elogios que,
a tese teve foi que o resumo que eu dedico a cada livro permite que a banca, o leitor, não seja obrigado a ler todos os livros, né? Porque aí você, né? Ainda mais que eu trabalhei com 6 narrativas, então, né, seria impossível para a banca parar, eu ler 6 narrativas mais a minha tese, né? Sim. Então, interessante. A divisão dos capítulos, você chegou a elaborar um pseudo-sumário? foi. Na verdade, eu já tinha. A minha única preocupação era a seguinte: acabou ficando do jeito meio clássico, meio duro, né? Que é assim: é um capítulo muito denso de conceitos, tentando trabalhar, e aí entra a Beatriz Sarlo, aí entra o Todorov, Eu percebi. aí o Pierre Nora, Sim, Pierre porque Nora. eu precisava eu mesmo me convencer de que aqueles conceitos me serviam, né? E aí, depois desses 60, 70 páginas de texto duro, eu fui para. Aí eu entrei nos países. Aí, na minha publicação, por exemplo, eu já apresentei a Argentina, e depois fui escrever o capítulo sobre o Chile, e depois o capítulo sobre o Brasil, mais a conclusão. Eu tive muita liberdade para escrever minha tese, né? Minha orientadora foi muito generosa comigo, me deixou muito à vontade. Então, os erros e as qualidades eu posso contar que estão tudo por minha conta. E ela me permitiu retomar os conceitos, porque é isso, né? Senão fica uma coisa muito esquisita, com 70 páginas de conceitos, você... Então, enquanto eu estava escrevendo sobre a Argentina, eu voltava no Norá, eu voltava no debate sobre a memória do Márcio Seligman, né? Eu fui trabalhar com a ideia da literatura em perigo do Todorov, né? Que, assim, é um grande livro. E é essa coisa do borgiana, né? Do você querer contar tudo, né? Querer lembrar de tudo, né? Que é o ai, meu Deus, o memorioso Funes, né? O memorioso do Borges, e simplesmente não dá conta. A literatura, a história não dá conta de contar tudo. Imagina a literatura. Então, e aí entrar com essas coisas que acho que eu adoro ela, vou esquecer o nome. Deixa eu ver se o livro está aqui à mão. Não, aqui está o Seligman. Que é essa ideia do quando você escolhe lembrar disso, você escolhe esquecer aquilo, mesmo que você não saiba, né? Porque é sempre esse jogo, né? Então, quando eu vou escrever o meu coral, o meu coro, eu já sei o que eu quero falar, eu sei para onde eu vou. Isso, né? Isso é claro que assim, não é 100% garantido, porque você pode descobrir que você fez uma grande besteira. Mas no meu caso, acho que eu fui feliz, que eu sabia. Então, o processo foi passar um ano tentando, porque também é o seguinte, é importante ter uma trajetória pessoal que não é uma trajetória simples, minha, né? Eu não tive uma base muito boa no ensino fundamental, então eu tive que construir um repertório durante a faculdade, e a faculdade foi feita à noite, com trabalho, como acontece com 60% dos brasileiros, mas não com a dedicação exclusiva que seria o mundo. Então, eu chego no mestrado e no doutorado com deficiências conceituais significativas. Então, eu passo um ano e meio organizando porque, por prazer, sempre foi fácil falar de literatura. Sim. Né? Sempre foi muito fácil falar de literatura. Agora, falar de literatura por prazer, através de um olhar acadêmico, aí é diferente, né? O olhar organizar. investigativo e tal. A escrita acadêmica exige, né, balizas. E é tão assustador isso, Cristiano, que assim, depois eu terminei a tese, publiquei 2 artigos e parei de escrever. E eu continuo lendo bastante. Agora eu estou lendo muito mais sociologia, né? Mas assim, sempre que eu leio, eu escrevo crônicas e resenhas para o meu blog. Mas eu não me sinto mais com vontade de escrever artigos acadêmicos para ir para uma revista que demora 6 meses para te dar uma resposta. Quando é 6 meses, né? 2 anos, né? Quando não é mais, muito mais às vezes. Máximo, agora a próxima questão se volta às considerações finais da sua investigação. Ao ler, eu notei que você deixa algumas questões em aberto. Isso é muito comum que ocorra quando os pesquisadores mais avançados, né,
sabem que eles não conseguem resolver todas as questões. Sim. Eu gostaria que você pudesse dissertar brevemente a respeito dessas questões que você deixa em aberto, e, por soma, quais foram os limites científicos que você percebeu da sua pesquisa científica? Foi quando você não conseguiu avançar, você teve que colocar um ponto final. Fique à vontade. Tranquilo. Eu participei de uma reunião agora com o Tarcísio, né? Não sei se você conhece o Tarcísio do pessoal aqui do Rio de Janeiro, e com a Luciana Boatê, que é professora da UFRJ, né? Os dois são professores. E eles falaram uma frase muito interessante, que uma amiga minha está escrevendo uma tese, e eles falaram assim: você sabe que tese não termina, né? Tese, você desiste dela. Desiste. Tese não termina, porque assim, você vai faltar um livro, vai faltar alguma coisa, e você fala, acabou, é aqui que ela acabou. Certo. Então, a minha tese vai por aí também, né? Hoje, por exemplo, se eu tivesse gás, se fosse a proposta, seria interessante pensar esse olhar mais psicanalítico que eu estou aprendendo agora, depois que eu já terminei, que eu estou lendo outros livros, sobre essa tentativa da narração de reorganizar a narrativa histórica, em outras palavras, né? Você sofre um trauma, você precisa elaborar isso. E a literatura, a arte, é um dos mecanismos de elaboração da narrativa nacional, né? Então, esse seria um dos caminhos a pensar. E, justamente, para tentar pensar por que nós voltamos aonde voltamos, né? Por que Uhum. nós atravessamos a rua para escorregar na casca de banana, que estava óbvio que era uma casca de banana? Se nós construímos essas narrativas, se nós tivemos cinemas, se nós, como é que eles, qual é o passe de mágica que eles nos convencem de que estava tudo melhor na ditadura militar, né? Que era o maravilhoso. Então, assim, hoje, se eu fosse tentar pensar, eu gostaria muito de ler as narrativas de hoje que estão trabalhando a alucinação coletiva que aconteceu no Brasil e agora, e também poderia fazer do mesmo jeito, né? Talvez não no Chile, porque o Chile ainda não viveu essa situação, mas poderia pegar agora o que aconteceu no Brasil, está na Argentina, e se eu não me engano, eu não sei se é no Equador, né? Acho que é do Equador, e viveu a mesma coisa, né? Assim, você tinha um governo trabalhando melhorias coletivas. Uhum. Esse governo coloca um cara de esquerda para ser seu sucessor, esse cara de esquerda vira totalmente e Uhum. começa a caçar todo mundo, acaba com os direitos, privatiza tudo, vende tudo. Então, porque na verdade é algo que está acontecendo no mundo todo, né? E aí seria interessante ver como as narrativas respondem a essa alucinação coletiva que o professor João César vai chamar de dissonância coletiva, né? Que é a gente pensar. Então, eu acho que basicamente por aí, se eu fosse voltar, mas a minha proposta mesmo é voltar a falar de literatura com a liberdade de quem fala no mar. Uhum. Entendeu? Assim, eu gostaria de continuar escrevendo para o meu blog, por um exercício até de memória, né? De armazenamento, porque quando eu fui ler agora a minha tese, eu não me lembrava de nada da tese. Quer dizer, eu tinha os nomes, mas eu não lembrava o percurso intelectual que eu fiz para que ela se concluísse. Entendeu? Sim. Porque essa questão da memória, né, esquecimento, que inclusive é um título do livro do Paul Ricoeur, né, Memória, História e Esquecimento, é um livro riquíssimo de informações teóricas, né? Trabalha o cérebro né, a questão biológica que ele traz, questão de conceitos interessantíssimos, até muito bem detalhado. Durante a escrita de uma tese, sempre você observa, você acredita que pode mudar, você acha que aquele capítulo ele pode ser recolocado numa outra parte, aquela seção não ficou bem, então você sobe ela. É sempre uma construção, é um work in progress, né? E é Sim, como permanente, permanente, sim. Humberto Eco define como obra aberta, né? Talvez Sim. essa seria a melhor resposta da tese. A obra aberta que a resposta outros pesquisadores vão iluminar, né? E também é a próxima questão que surge. Depois que você termina a sua investigação,
eu penso assim, ela será útil a outros pesquisadores. A gente sabe que nós vamos ser citados, né? Até sempre alguém vai ler, vai citar o seu trabalho. E como você observa digamos, eu não gostaria de falar essa palavra utilidade, né? Mas assim, vamos dizer que o avanço científico dentro da sua área de atuação, como você percebe que as formulações que você traz, que você constrói, elas serão úteis a outros pesquisadores? Fique à vontade também para poder conversar, ou até na vida prática, né? Depois de uma leitura, né, da sua própria pesquisa. Fique à vontade. Então, dos capítulos que eu escrevi, assim, os capítulos em que eu realmente trato dos livros ficcionais, me parecem a parte produtiva do texto, porque a parte conceitual é uma parte de paracitação, né? Citação e paracitação. Você fica ali, né? Você vai lá, e não porque fulano falou tal, que evidentemente, quando você está escrevendo, é isso mesmo, né? Assim, depois você vai vir com alguma coisa original, que não necessariamente seja original, porque essa palavra nem dá mais conta de nada, né? Mas minimamente. Eu acho que isso só vem no pós-doc, né? No pós-doc que você traz algo que ali não ficou um pouco embrionário, você vai trazer alguma formulação melhor, né? É, Isso, mas na isso é um verdade, mas na verdade eu acho que assim, no final das contas, tudo é uma obra em progresso, né? Uma obra em construção, tudo, tudo. Quando eu termino de ler o Grande Sertão Veredas, eu pergunto se o Guimarães estava de sacanagem, assim, não é possível. Terminou aqui com travessia, né? Né? O romance moderno ele tem muito disso de deixar a gente assim, calma aí, não faz isso não, né? E eu acho que a tese ela não deixa de ser um grande ensaio, né? Uhum. O ensaio ele não tem uma função lamentável, né? O mundo seria muito mais fácil se a gente pudesse dar respostas, né? Então, eu aprendi com a minha professora de sociologia que na verdade, a gente só melhorou a qualidade das dúvidas, né? É isso, assim, né? Você vai com perguntas melhores, assim. Né? E Uhum. eu acho que o meu livro, a minha tese, se você estiver pensando em trabalhar com o Bernardo Kucinski, eu acho que tem uma abordagem interessante ali. Eu não sei se ela é original, porque eu não li outros especialistas nessa época, porque o livro dele tinha acabado de sair. E eu fui um dos primeiros a escrever sobre o Bernardo Kucinski, não o livro famoso dele, que é o Car, né? Que é, Já que é, ouvi falar nessa obra. que é o livro que ganhou o Jabuti, Uhum. faz com que ele saia do nicho da sua bolha, né? Ele vai para um grande público de leitor. Esse livro ele é fantástico. Eu escrevo muito sobre ele na minha tese, Uhum. mas o centro vira Os Visitantes, que é um livreto em termos de tamanho, Mostra e a capa de novo, deixa eu dar uma olhadinha. A capa. Os Ah, tá. Os Visitantes. Visitantes. Uma Isso. capa bacana. Eu não sei, assim, eu usei livreco, até uma palavra muito feia, que não dá conta. Mas é porque o Kucinski, né, nessa coisa que eu chamo, né, de uma literatura da desforra, Uhum. ele, depois de escrever esse aqui, que seria a literatura da desforra, que é o K, né, Relato de uma Bruxa, para ver se atiça a curiosidade, o K é que o Kucinski, o Bernardo Kucinski, o professor da Universidade do Paraná, acho que é Uhum. Paraná, ele é irmão da Ana Rosa Kucinski, Uhum. professora da USP, morta na Uhum. ditadura militar pelos militares, e com o corpo desaparecido provavelmente na Casa da Morte aqui em Petrópolis. Olha só. Uhum. Então, o Bernardo Kucinski, ele vai fazer uma ficcionalização do pai dessa menina, do pai dele, né, Uhum. buscando o corpo da filha. Olha só. E Tem... aí ele escreve um livro sem muita. Eu não sei, né? Porque eu também não sei o que ele viveu, mas sem muita piedade. Ele sai batendo. Pá, foi procurar o fulano de tal não respondeu, a Igreja Católica não respondeu, Uhum. ninguém respondeu. E é isso, né? Uhum. Ah, o corpo diretivo da USP aceita a exoneração da professora desaparecida.
Olha só. Então, assim, ninguém teve disposição para encarar. Né? Aí, vamos pensar o conceito de covardia, mas, assim, é isso, né? Assim, porque é o que a gente viveu há quase alguns anos. Assim, vai para cima de você, ameaça a mãe, família. Quem tem disposição para aguentar isso, eu não sei quem tem. Enfim, então o Kosinski escreve isso, que é um livro muito porrada, vale muito a pena ler, mas os Visitantes mexeu muito comigo, porque os Visitantes ele narra as respostas das pessoas que supostamente foram procurá-los depois do carro. Olha só. Entendi. Então, ele escreve um livro sobre determinada coisa e uma pessoa que está citada ali de forma enviesada, ela se sente no direito de ir lá cobrá-lo. Por que você fez isso? Aí tem um jornalista que tem um programa de rádio que é super escutado, que não chama o Bernardo Kucinski para conversar. Né? Mas, cara, já tinha passado a ditadura militar. Né? Esse livro é de 2013. Ele é um livro que, já, assim, supostamente, né, estamos livres, faz do que você quiser. É de 2014. Então, assim, 2014, aí o jornalista não chama o Kosinski para conversar. Claro, o Kosinski está no sul do Brasil, você também está, e você sabe, né, que as coisas... Mas, então, os Visitantes me incomodou muito, porque ele vai trazendo as pessoas que deveriam... Tem uma passagem que ele narra uma pessoa que teria denunciado alguém. Provavelmente denunciou, mas eu não tenho a história toda, não lembro. E essa pessoa vai lá. Sim. E vai cobrar dele. Você não sabe o que eu passei. Entendeu? Para não entregar ninguém. E aí, cara, isso é demais, entendeu? Isso é claro, quando você dá uma porrada, mesmo que seja uma porrada para desforra, né? Você vai perceber. Então, esse livro aqui, eu acho que ele é fantástico para a gente também falar dos brasileiros, né? Dos brasileiros. Isso responde à questão que eu também pensei sobre essa parte da recomendação, que atinge um público geral. O público agora que está assistindo a live, se tivesse que ter uma sugestão sua de 3 ou 4 romances históricos sobre a ditadura militar brasileira, quais você citaria para indicar a esse público? Então, eu não sei se eles estão no campo do histórico. Eu acho que o K poderia ser enquadrado assim, né? O K poderia ser enquadrado assim. Sim. Mas, assim, para a gente não ficar muito no de sempre, né? No Em Liberdade, Severo Santiago, no Antônio Calado Quarup, do Antônio Calado. Assim, que é isso, companheiro do Fernando Gabeira? Companheiro que está por aqui em algum lugar. Tem um livro maravilhoso que é da... Eu queria só lembrar o nome do cara. Os Carbonários do Alfredo. Não, mas esse me dá um segundo enquanto eu procuro. Da Maria José, que foi um livro que eu li 6 vezes. A Festa do Ivan Ângelo. Em 6 câmera vezes. lenta do Renato Tavares. Não, ele é mais recente. Eu acho que esse é um livro que vale muito a pena ler. O Fantasma. Sei qual é. De Luiz Buñuel. Exatamente. Maria José Silveira, eu já li. Exatamente. O Fantasma de Luiz Buñuel. Eu gostei. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre esse romance. Pois é, depois disso eu li tudo da Maria José. A Maria José, Maria José. E essa daqui, que foi um livro da Maria Valéria Rezende. Maria Valéria Rezende. Outros Cantos, né? E aqui me parece que dialoga com o título da minha tese, que é Mais Vozes. Outros Cantos, Mais Vozes. Sim. E aqui a Maria Valéria Rezende, as duas foram muito generosas, porque depois eu dei um curso da minha tese na Casa Dirce, né? Na Casa Dirce, onde nós nos conhecemos lá. Exatamente. E aí elas estavam presentes online, né? Claro, né? Assim, então a gente foi, sabe, elas estavam presentes e me ouviam falar sobre as intenções do livro delas e tal. E claro, né? A gente sabe que a gente
quando lê, a gente escreve outro livro, mas de qualquer forma foi maravilhoso. E eu sugiro muito também esse da Maria Valéria Rezende, porque a Maria Valéria Rezende e o K, eles têm uma espécie de exílio para dentro. Certo. Né? Enquanto todo mundo estava se exilando fora do país, eles vão para dentro. A personagem da Maria Valéria Rezende é uma alfabetizadora que vai para o interior de Pernambuco alfabetizar, né? Naquele processo paulo freireano, a conscientização das camadas populares para a tomada do poder, etc, etc. Só que a Maria Valéria Rezende tem uma escrita doce. Ela consegue... E eu não sei como é que explica isso, porque ao mesmo tempo é dura, mas ela consegue botar poesia nessa dureza. Então você chora sorrindo. Eu acho que é um livro que vale a pena sempre ler. Esse e o Fantasma de Luz Bunhal, acho que também merece a pena, até porque vai para Brasília, né? Legal, Máximo. Máximo, nós estamos chegando no finalmente, no caso, já são 8 horas da noite. Eu vou deixar essas referências, depois você pode me passar algumas delas, que eu vou deixar na descrição do vídeo, depois que o vídeo for editado. E eu gostaria de perguntar a você, ficou alguma questão que você gostaria de comentar, algo que não foi perguntado aqui na nossa conversa, algo que você tem aí, o que você pensa assim que não foi falado aqui, fique à vontade também. Não, tá tudo perfeito. Acho que era esse o objetivo mesmo. Eu só não sei se o objetivo era falar sobre a minha tese, porque eu gosto mais de falar sobre os livros que inspiraram a minha tese. Então, assim, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esses livros e acho que é isso que eles que são importantes. Assim. Tivemos aqui uma espécie de um equilíbrio, né, na conversa. Máximo, foi um prazer, uma grande satisfação recebê-lo aqui no canal Humanitas. E penso que durante as andanças intelectuais na Casa Dice, na Biblioteca Nacional, na Academia Brasileira de Letras, por aí a gente vamos marcar um café, uma cerveja, alguma coisa para a gente trocar uma ideia legal. Com certeza. E eu ainda tenho até uma proposta que eu vou fazer em público. Você, enquanto professor, acho que esse trabalho que você faz no Humanitas é extremamente profissional. Acredito que eu fiz algumas lives de forma muito mambembe e a tua organização, a leitura, a montagem do roteiro, me dá uma noção de uma coisa muito mais profissional, muito mais do que a gente fez, que era só bater papo. E te propor que o Humanitas desenvolva um clube de leitura. Clube de leitura. Cabe lembrar aqui que o canal Humanitas também oferece uma série de cursos voltados à escrita científica, à linguagem acadêmica, à leitura proficiente de textos científicos. Depois de amanhã, o canal está lançando um curso de letramento literário. Nós vamos ter aí mais de 50 aulas em resolução 4K. E o preço é acessível, o preço é tranquilo, tá? O valor pode pagar no cartão, pode pagar no Pix. Enfim, será um grande louvor aí receber os próximos pesquisadores que desejam aperfeiçoar a escrita acadêmica. Máximo, muito obrigado mais uma vez. A gente poderia continuar conversando aqui durante mais tempo, mas o tempo aqui já estamos passando das 8 da noite, né? E eu também vou deixar a tese, né, para que todos aqui possam ler na referência, né, para a sua tese, a sua pesquisa. Eu gostei muito de ler, assim, né, a questão aí como você trabalha, todos esses autores, esses teóricos, como você mencionou, né, os romances estudados. Uma boa noite, né, um abraço, o canal Humanitas agradece e eu te envio depois a edição. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo.